Os nossos mentores, os nossos mestres, né? Os nossos guias, os nossos anjos da guarda, eles têm, dentro daquilo que foi passado para mim, tá? Não vou dizer que seja uma... Deixa eu encontrar aqui uma palavra que fique bem, que se encaixe bem. Seria eu, como pai, orientando a minha filha, tá? Qual é o meu papel? De apoiar, de ajudar, de orientar. Tá? Então, é como se houvesse uma certa limitação. Né? Eu não posso passar pelas experiências da minha filha, porque eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela se decepcione com algumas coisas. Tá? Não tem como. Ela vai ter que vivenciar isso. Como pai, eu só vou estar ali para apoiar. E para depois sentar e conversar com ela, olha, então vamos fazer assim, eu avisei a você, você quis fazer do seu jeito. Então os nossos mentores, eles têm esse mesmo papel conosco. Tá? Foi assim que eles me passaram. Olha, eu não posso passar por você. As vivências são suas. Eu só estou aqui para te apoiar. Se você prestar atenção àquilo que eu te passo, que eu dou uns toques para você, dos sinais que eu passo para você, provavelmente, se você entender, decantar, estudar o que eu te passei, no momento que você tiver que passar por essa situação, você vai conseguir passar bem e com maestria. Então, os nossos mentores, eles têm um certo papel, eles só podem ir até ali. Né? Como eu falo dentro das cerimônias, eu falei até muito isso na nossa sala passada. Quando eu estou nas cerimônias, quando eu vou participar das cerimônias, tá? O mundo mágico, o mundo divino, o Pai Celestial, ele não favorece ninguém. Okay? O máximo que ele vai trazer ali é a purificação do ser. Que purificação é essa? Purificação da minha mente, purificação dos meus sentimentos, a purificação do meu ego, que está me envenenando e eu estou me perdendo dentro do meu caminho. As práticas as cerimônias, ela tem essa finalidade, de fazer uma purificação que a gente chama de cura. Então, eu fui ali, sabe, saí com a mente mais leve, com mais clareza, saí com os sentimentos mais leves, né? Estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo bem fisicamente, estou mais conectado. Então, eu sempre lembro as pessoas, quando vim para as cerimônias aqui, olha, a cerimônia fez a parte dela. Limpou o que tinha que limpar, deixou você alinhado. Agora é com você. Preste atenção no seu caminho que você está fazendo. E a gente volta de novo ao arquétipo do sonhador. Eu fui para a cerimônia de cura, trabalhei o meu curador interno. Fiquei firme nas cerimônias, é o arquétipo do guerreiro. Em alguns momentos eu tive alguns insights. Veio por que isso está assim, por que aquilo está assim. Esse é o mestre te mostrando. As revelações vêm dos mestres. Faz assim, 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 assado. Você recebeu o que tem que ser feito. Quando você volta da cerimônia, que você vai para o seu dia a dia, você não consegue sustentar o que você ouviu. É aí que a gente começa a se contaminar e se perder de novo. Então, é isso que eu quero falar aqui em relação ao mestre. Os nossos mentores, ele vai nos dizer, vai trazer os sinais. Olha, faz assim, assim, assado. E aí, se você não faz, se você não desenvolve, se você não presta atenção, eles não têm culpa. Eles vão ficar assim, bem, se ela quer aprender pelo caminho da dor, que seja. Eu vou ficar aqui só aguardando para a coisa... Quando o negócio começar, parece que vai piorar, que a casa vai desabar, eu vou lá então e faça a minha parte. Ó, aprenda a caminhar. Isso vai cair, vai machucar você. Tá? Os nossos mentores, eles só vão até um certo ponto. Então, o que eu tenho que fazer como um ser consciente? No momento que eu estou aqui encarnado, tá? A encarnação como ser humano nos limita a gente acessar todo o conhecimento que a minha alma tem. Imagine, né? Quantas reencarnações eu tenho? Não sei, eu não sei dizer quantas reencarnações eu tenho. Eu posso ter um parâmetro baseado no que é o meu Dharma hoje. Baseado no meu Dharma hoje, que é a minha missão nessa existência, por ser um líder de cerimônia,
por ter uma ocupação de ser um orientador, um terapeuta, ter estudado tudo aquilo que pudesse ajudar as pessoas, acredito eu, baseado em tudo que eu li, que a gente chama isso é um espírito velho, isso é um espírito que já tem muita rodagem. O tempo de voo dele aqui, o tempo de reencarnação dele aqui é grande. Por isso que ele tem essas habilidades de estar ali apoiando o próximo. Então, baseado mais ou menos nisso, no que é mudar, acredito que eu tenho bastante. Tá? Mas só isso não basta. Por quê? Eu vivi uma época da minha vida na escuridão. Né? Então, eu tenho um período da minha vida, acho que começa ali com 16, 17 anos, que eu vivi para o mundo. Fazia tudo que todo adolescente faz. Brinquei muito, farrei muito, fui muito namorador, eu sempre quis ganhar meu dinheiro, enfim, fiz todo o processo. Tudo aquilo que o mundo me colocou como coisas materiais, que eu tinha que ter sucesso, que eu tinha que ganhar muito dinheiro, que eu tinha que ter bens materiais. Eu fiz tudo isso. Eu segui tudo isso. Só que chegou um momento que eu tomei uma travada na vida. A vida chegou e me chamou, que eu até falei do último encontro, que foi o momento do meu despertar. Né? Porque a gente chama assim, houve um momento que eu fui chamado para o meu caminho. É a nossa grande primeira crise. Então, quando eu tive a minha grande crise existencial, ali foi o chamado. E esses mestres, então, espirituais, começaram a me colocar mais ou menos no caminho, né? Tipo a história que eu encontrei a coruja. Havia dois caminhos para ir para onde eu estava querendo ir. Eu resolvi não passar pelo caminho que eu passo todo dia e dar uma volta e abrir uma outra porteira. E no momento que eu passei por ali, quem estava ali caída no chão? A coruja. Eu poderia ter passado para o outro lado. E para onde eu estava indo tem duas estradas. Eu resolvi que não, vou passar por ali. Assim, naturalmente, abri a porteira, fechei a porteira. Quando eu me virei, eu vi que tinha alguma coisa no chão, um pouco mais na frente. Eu não poderia ter ido pelo caminho que eu faço sempre. Mas aqui em casa eu sempre falo o seguinte, às vezes, outro dia a Alessandra estava aqui me cobrando que os vasinhos aqui, ela bota os nomes, sabe? E aí eu peguei, tirei uma planta e botei no outro vaso, peguei o nome e botei enterrado na terra e deixei a parte que não está nada escrito para cima. Ela, cara, preste atenção, você pegou aqui e botou a setinha com o nome da planta enterrado para a terra. Eu falei assim, tem hora que eu não sou muito normal, não, sabe? Tem hora que eu não presto muita atenção nas coisas lógicas. E naquele dia, no domingo, era mais ou menos isso. Se eu sou um cara lógico, eu vou fazer sempre o mesmo caminho. Mas como, de repente, hoje eu vou por aqui. Sabe aquela coisa que parece que é uma loucura, que é uma doideira, que é o não lógico? Me levou para uma experiência muito feliz. Tá? Hoje eu tenho isso. Hoje, tem momentos na minha vida que eu não quero ser muito lógico. Tem um mestre que eu tive o prazer de, poucas vezes, estar com ele, que ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Deus me livre de eu ser normal. Tem hora que você tem que ser normal, porque senão você fica muito dentro da bolha, você fica muito enquadrado. Então, quando eu me permito, algumas vezes, não ser normal, dentro de uma visão humana, eu estou aberto à minha intuição, eu estou aberto a uma outra consciência, que é aquela consciência da pessoa muito certinha, que faz tudo, todos os dias, como se fosse assim, uma máquina programada. Tá? Cada um encontra o seu ponto de equilíbrio em relação a isso. Eu tenho o meu. A hora que eu tenho que ser normal e a hora que eu tenho que ser um pouco mais fora da caixinha. Ok? Então, o que acontece? Eu venho há muitos anos desenvolvendo uma prática do silêncio na meditação. Então, quando eu sento todos os dias e fico em silêncio, isso vai organizando as minhas consciências. Tá? Nós temos 3 consciências superiores, que é o meu Atma, pode chamar de alma, podemos chamar do meu espírito, onde está todo o conhecimento da minha existência, de várias reencarnações. Tá? A gente chama de Atma, chama de centelha divina, cada tradição dá um nome. Uma outra consciência que eu tenho é o meu arquivo kármico. Tá? Tudo aquilo que precisa ser amadurecido, precisa ser trabalhado, aprimorado. Tá bom? E a outra consciência é a consciência da mente superior. Tá? Essa a gente chama da tríade, a tríade superior. Tá? Se usa até muito o triângulo, tríade superior. E nós temos a base dessa pirâmide, que é quadrada. Aí eu tenho, depois, uma mente lógica, eu tenho uma natureza emocional,
tem um corpo energético e tem um corpo físico. Tá? Esse corpo físico é a minha representação dessa existência. Então, são 7 consciências que eu tenho que estar alinhado. Consciência superior, que é essa tríade, e a consciência desse mundo aqui. Dentro do xamanismo, a gente chama isso. Eu tenho que estar alinhado horizontalmente e verticalmente. Tá? O que representa a cruz dentro do xamanismo. Então, eu tenho um alinhamento vertical e tenho um alinhamento horizontal. A mente lógica, a mente completa, o sentimento, o corpo energético e o corpo físico representa a dimensão que eu me encontro, que é a dimensão humana. Tá? As outras 3 é a dimensão superior, que no xamanismo a gente chama de céu e terra. Então, a gente caminha dentro desses 2 mundos. Tem um mundo superior, tem um mundo terra e tem um mundo intermediário. O mundo intermediário é quando eu estou consciente dessas 2 conexões, céu e terra. Tá? Então, o que a gente chama de tríade também das dimensões. Eu preciso estar consciente do Pai Céu, que representa o Pai Celestial, e tem que estar consciente da Mãe Terra, que é onde eu estou conectado. Tá? Quando a gente vai para o corpo energético, os chakras abaixo o chakra do umbigo para baixo é a parte terra, e os chakras do laríngeo para cima é a parte celestial. Ego inferior e ego superior. Então, o eu superior, desculpa, e o eu inferior. Tá, ok? No momento que eu tenho isso como consciência, isso já é o despertar do César, o despertar do ser. Tá? Eu vou, então, entendendo como é que tudo isso funciona e vou procurando alinhar. Eu começo, então, a entrar em contato com aquilo que eu tenho que melhorar em mim. As experiências que eu fui vivendo ao longo do meu tempo foi me mostrando que eu tinha que melhorar em mim, o que eu tinha que estar aprimorando, o que eu tinha que estar corrigindo. Quando a gente faz isso, a gente chama isso de autoaprimoramento, o autoamadurecimento. Junto dessa grande jornada, conheça-te e conhecerá Deus, conheça-te e conhecerá todo o seu potencial. Tudo que você busca já está em ti. E te escuta essas frases o tempo todo. Só que essa jornada de conhecer o seu potencial, ela não é uma coisa de um dia para o outro. Você não vai desenvolver isso no cursinho de um final de semana. Leva-se anos. Anos. E não é simples. É doloroso, é desafiador, é tudo que você possa imaginar no começo da jornada. Depois que você chega, aí é plenitude. Aí, o que eu chamo de você encontrou sua parte de espírito. Mas até chegar lá, não é uma coisa simples. Por isso que a maioria não faz. Por isso que muitos param no meio do caminho. Porque é desafiador. Tá? Vai existir um lado que vai, sabe, assim, competir com você. Vamos ver se realmente você quer. Você não tem disciplina, você não tem discernimento, você quer tudo, sabe, na zona de conforto. Você vai fazer isso, sabe? Lá no começo tinha muito isso, os sabotadores, vão tudo me sabotar. Vamos ver se é isso mesmo. Tira tudo dele, vamos lá, vamos deixar ele só pingando conta-gota na boca. Vamos ver se ele realmente, vamos ver a fé desse homem. Tem uma frase na tradição hindu que ela falou o seguinte: entrego, confio, recebo e agradeço. É isso. Sabe o que significa? Eu vou traduzir como eu entendo, tá? Pode ter várias traduções. Entrego a ti meus guias, entrego a ti, Senhor, Deus, seja para quem você acredita. Confio em ti. Recebo, seja lá o que for, e gratidão. Eu quero ver você agradecer quando vier chumbo grosso para o teu lado. Eu quero ver tu agradecer quando vier um tsunami na tua direção. Porque às vezes o tsunami é justamente o seu trabalho de cura. Eu não conheço ninguém que quer crescer sem ter trabalho. Então, o caminho do mestre interior, ele é um caminho de autoaprimoramento, de autodesenvolvimento. Eu preciso enxergar as minhas limitações, as minhas sombras e aprimorar.
A maioria não quer ver, a maioria não quer enxergar. Não, eu não tenho isso, que é isso? Não, eu sou uma pessoa. Entendeu? E na realidade não é nada disso. Você não quer entregar, você não quer perceber. Porque lá no começo a gente não quer enxergar nossas fragilidades. A gente só quer enxergar o que é de bonito. Mas esse mergulho é o trabalho do mestre interior. Por quê? Porque os seus mentores eles vão falar para você o seguinte: olha só, você tem o mesmo conhecimento que a gente tem. Estou passando para vocês como chegou aqui para mim. Tá? Você tem o mesmo conhecimento que a gente tem. Nessa existência, a gente está te apoiando. Porque numa próxima existência, você vai ser o meu mentor espiritual. Você vai me lembrar do meu potencial. Porque é muito natural, quando a gente encarna aqui, a gente passa por uma amnésia de não lembrar do nosso potencial. E o grande primeiro trabalho é você acessar isso, que é a sua mente superior. Na Índia, eles chamam da supramente, tá? Que é a mente superior. Então, quando eu estou conectado com essa mente, fica um diálogo mais fácil de eu compreender. Mas, César, qual é o caminho para isso? Meditação. Eu não conheço nenhum outro trabalho. Meditação. É diariamente eu treinar a minha mente para estar numa frequência mais elevada, eu treinar a minha mente para estar numa frequência mais elevada. Com o passar dos anos, você vai ter uma capacidade muito grande de ouvir. Claro que no momento que eu estou ali na minha prática de meditação, me corrigindo, procurando me melhorar, eu estou também trabalhando a minha natureza mediúnica. Os meus canais mediúnicos de comunicação com o mundo superior, eles vão ficando mais sutis. Mas isso é uma disciplina. E é uma disciplina que leva-se anos para você chegar. Ok? Então, meu amigo, quando eu falei assim, olha, eles falaram comigo que é assim, sabe? Porque assim, eu tenho hoje, graças a todo esse desenvolvimento, tá nisso já há 20 anos, essa facilidade de ouvir. Ah, você escuta o tempo todo? Não, não é o tempo todo. Tá? Isso não é... Porque eu tenho o meu momento que eu sou humano também. Eu tenho que cuidar das coisas, aquela coisa toda. Eu não fico ouvindo nada ali. Não vem nada. É o normal, como todo mundo tem. Mas no momento que, de repente, eu estou ali molhando a horta, aí se eu começo a ficar assim, muito olhando para a água, começo a me concentrar, eu estou abrindo esse meu canal de comunicação. E às vezes ele vem um ensinamento. Tá? Isso não vai acontecer eu dirigindo, eu sentando aqui para ver um jogo com a minha filha, eu não vou ter nada disso. Ali é o César humano, é a conexão humana. Mas no momento que eu sento de manhã cedo, fecho os olhos e olho para o meu interior, eu estou entrando em contato com essa consciência suprema que habita em mim, e muitas das vezes algum mentor vai chegar e vai me trazer algo que eu preciso saber, ou vai me facilitar alguma coisa. E eu vou buscar isso. É dessa forma que acontece. Então, quando eu estava na meditação de segunda-feira, claro, né, eu fiquei assim mexido com tudo que aconteceu, aquela coisa toda, então me veio, né, que o próprio ser se aproximou e agradeceu pelo que eu fiz e, vamos dizer assim, por amizade, por gratidão pelo que eu fiz, ele teve a permissão de estar me acompanhando, até porque é um mentor aqui da onde eu moro, e eu sou uma das pessoas que faço muitas cerimônias aqui na natureza, né? Até por ter essa, vamos dizer, entre aspas, esse título, esse cargo de ser um guardião dos seres daqui. Então, eu vou estar te apoiando. Gratidão. É um ensinamento à mágica. Estava conversando com a minha amiga Edneuza aqui, ela falou assim, ou a tua vidência vai melhorar, ou tu vai ficar um homem mais sábio. Ah, meu Deus, seja o que for, eu sou muito grato. E espero que eu possa honrar isso também. Né? Porque, assim, da mesma forma que você ganha, eles se afastam. Se você começar a caminhar de uma forma errada. Se eu usar isso o meu bel prazer, ou para o meu eu superior, pro meu eu inferior, eles não vão me apoiar mais. Então, há também uma disciplina que eu tenho que manter. Não estou aqui dizendo que eu sou a pessoa mais certinha, nada disso. Tá? Estou longe disso, tem muita coisa ainda que eu tenho que trabalhar. Mas uma coisa eu tenho muito comigo, quando se trata de cuidar do outro, de estar numa cerimônia, eu sinto que ali eu estou na minha melhor perfeição. É o César bem conectado, bem alinhado. Fora dali eu não posso falar a mesma coisa, porque aí eu já tenho muita influência, muita coisa, eu já não posso falar. Mas quando eu estou em cerimônias, quando eu me preparo, sim, ali é uma outra conexão, eu sinto que ali, nossa, ali é perfeito. Eu tenho essa sensação. Mas depois que termina, pô, mas não há uma incoerência? Olha, eu não vejo como uma incoerência. Tá? Porque assim, tem coisas do mundo humano
que eu preciso, de repente, ser confrontado para entender que eu preciso trabalhar. Se eu tiver o tempo todo conectado, eu não consigo perceber as minhas fragilidades. Alguém me falou alguma coisa ali e aquilo me incomodou. Se eu estou conectado com o meu meu superior não se, conecta, não se incomoda com nada. Meu superior, ele, sabe, tudo é amor, tudo é isso. Mas, na realidade, existem coisas que o César humano precisa trabalhar. É o que eu entendo hoje, tá? Isso é uma concepção minha. Não estou dizendo que seja dessa maneira, é como eu entendo. Então, de vez em quando eu estou ali, alguma coisa vem, fala, pô, sabe, eu achei aquilo ali meio... Porque eu preciso colocar minha sabedoria em prática. Bem, o que eu tenho que fazer agora nesse momento que essa situação aconteceu dessa maneira, dessa maneira? Respiro e tento me conectar, tá? Por quê? Porque esse homem sábio, ou a mulher sagrada, ou a mulher sábia, ela vai ser forjada dentro das experiências que a vida vai nos trazer. Se não tiver experiência, a gente não cresce. E eu vejo as pessoas fugindo das experiências, sabe? Dizendo não para as experiências. Primeiro, se está acontecendo, foi você que plantou. Como é que agora você não quer colher? Né? E aproveite essa oportunidade para você crescer, para você entender o que isso está querendo trazer para você. Tem experiências que são agradáveis. Né? Eu tive uma experiência muito boa domingo, extremamente agradável. Isso não significa que ela é uma coisa que eu não tenho que ter cuidado. Sim, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu fui presenteado. Se eu não tiver uma conduta correta, aquela coisa toda, aquilo ali vai ser só uma simples lembrança. Mas eu tenho que manter, né, uma ética, um posicionamento para que realmente eu possa honrar esse presente que eu tive. Então, não é um desafio me manter ali, né, vamos dizer assim, o mais certo que eu puder dentro da minha caminhada, sim, esse é um desafio. Tá? Da mesma forma que, de repente, a vida pode me desafiar de uma outra maneira. Pode ser financeiro, pode ser saúde, pode ser mental, pode ser emocional. Então, quando chega, se chegou, tem a ver com o meu processo. Então, deixa eu buscar as ferramentas para que eu possa me superar. Porque vai chegar um momento que esse conhecimento, tá? Você então vai poder um dia estar compartilhando com as pessoas. Quando você tem o que compartilhar a nível de crescimento, de conhecimento, que possa apoiar outra pessoa, esse é um homem sábio e uma mulher sábia. Por quê? Ela tem experiência de vida que ela vivenciou. Não é experiência de livro. Tá? Não é títulos. É PhD, doutorado, é só teoria. A gente está falando de a sabedoria é prática. Tá? Então, se diz o seguinte, se a gente chegou aqui e vai embora um pouco melhor, nós cumprimos com um dos nossos propósitos pelo qual está encarnado. Qual é o primeiro propósito? Se tornar uma pessoa melhor. Esse é o primeiro propósito de todos. O segundo é, o que eu vim fazer nessa existência? Qual é o meu Dharma? Todos nós temos um papel. Né? Uma vez a gente fez uma sala aqui falando um pouco sobre isso. Né? Qual é o nosso propósito? Todo mundo tem. Eu aprendi e entendo que eu só encontrei o meu propósito na hora que eu estava dentro da minha autobusca, com o que eu vim fazer. Então, aos poucos, foi se revelando e a vida foi me encaixando dentro daquilo que eu vim fazer nessa existência. Então, eu associo a autobusca, o autoaprimoramento, a autocura, você pode ter certeza que dentro dessa jornada você vai encontrar o seu propósito. Porque hoje, os propósitos das pessoas estão muito baseados em modelo que a sociedade coloca para você. Como opinião. Quem é que tem uma opinião própria de tudo que está acontecendo? A maioria não tem. Tem opinião do que estão falando. Um lado fala uma coisa, outro lado fala outra, e aí você fica ali naquele meio, você vê o que é mais conveniente para você, você compra, e se alguém te perguntar, tu vai falar. Isso não é original. Tá, e o seu? Qual é a sua opinião que vem da sua alma de tudo que está acontecendo? Vamos pegar esse momento agora. Qual é a sua opinião? Porque essa é a verdadeira. Aquilo que vem da minha alma é o verdadeiro.
Um lado fala uma coisa, o outro lado fala outra. E você todo dia sendo ali contaminado, daqui a pouco você está falando o que eles estão dizendo. E eu sempre coloquei isso aqui, cuidado com a manipulação, cuidado com as comunicações montadas. Por trás disso há um alinhamento, por trás disso há uma alienação, desculpa. Eles querem criar uma bolha, eles querem botar todo mundo dentro de um processo, aquela coisa toda. Eu, como homem de formar opinião, eu escuto os dois lados. Eu escuto a ciência, o que a ciência está dizendo. Faz sentido. E eu pesquiso, tá? Vou escutar um outro lado, que são as pessoas que estão de frente para o acontecimento, o que eles têm usado para ajudar o próximo. Ó, eu estou usando isso, estou fazendo assim, e o resultado está sendo grande. Ao lado de cá, mas não tem nada que comprove, não tem nenhum teste, cientificamente, não se tem nada comprovando esse tipo de técnica que vocês estão usando. Ok, mas isso significa que não é verdade, só porque a ciência não provou? Temos aqui um homem de ciência que é o Lídio. O Cláudio, ele não está aqui com a gente, que é o Cláudio, que já deu uma palestra falando sobre a física quântica. Ele é cientista, assim, César, quantos experimentos a gente fazia no laboratório, acontecia um fenômeno e a gente engavetava, porque a gente não sabia como explicar aquilo. Sabe o que eles falavam? Um dia vai vir uma mente brilhante, vai provar matematicamente que isso aqui é possível. Enquanto essa mente não aparece, vamos deixar na gaveta. Ué, isso significa que não existiu? Entende? Então, eu escuto os dois lados, coloco na balança, fico em silêncio e busco o meu eu superior. Bem, o que é que realmente eu acho dentro disso tudo? E tem a minha opinião formada. É minha. Não é nem baseado muito ali, nem baseado muito aqui. Eu pego um pouco daquilo que estão se falando, vejo que para mim faz sentido e depois eu peço uma orientação do eu maior. Por favor, de que forma eu tenho que me conduzir agora? Faz assim, 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 assado e aguarde. Pronto. Mas a sociedade não quer criar homens sábios. A sociedade não quer criar filósofos. A sociedade não quer em pessoas pensadores. A sociedade quer o quê? Grupo de pessoas que você coloca ali uma ideia e todo mundo vai seguir aquele modelo. Todo mundo vai seguir aquele modelo. Então, a gente não vive numa sociedade que vai incentivar você a ser um pensador. A gente não vive numa sociedade que vai incentivar você a ser uma pessoa filósofa. Não vai. Quer exemplos? Se você não tiver sei lá, um Netflix, alguma coisa assim, ou se você, de repente, né, não souber procurar no YouTube alguma coisa de interessante para ver, eles vão ficar te contaminando. Eles não querem pessoas sábias. Qual é a qualidade do filme? Qual é o conteúdo de um filme que passa numa emissora? Aí depois não quer violência, não quer as pessoas agredindo, não quer... Só filme de violência e de guerra. Tem algum filme que fala... O que não passa ali a autobiografia de um yogi? O que não passa ali, né, a autobiografia de Yogananda? Né? Domingo Maior, né? Vai passar lá o terror não sei aonde. Deu para entender? Então, assim, um homem sábio é aquele que escuta, vê o que está acontecendo no mundo, absorve isso, entenda e depois chega às suas conclusões. E essas conclusões, você só chega através do silêncio. Ficar em meditação, ficar em silêncio e o que é meu? O que realmente dentro disso tudo é? E seguir essas diretrizes. O homem sábio, ele segue a sua intuição. Ele escuta aquela vozinha que fala com ele e ele dá atenção para aquilo. Tem 3 anos e pouco que eu saí do Rio, estou morando agora aqui em Vassoura, num lugar mais tranquilo. Mas eu passei minha vida toda morando no Rio. Os últimos anos antes de vir para cá, eu estava morando num local, o Lídio ainda mora lá na Praça Seca ainda, que era um local que, assim, de 10 anos para cá, a coisa se perdeu. O mal chegou ali, a escuridão chegou ali e tomou conta. Né? Quantas vezes, né, o Lídio fez aula comigo lá numa clínica onde eu trabalhava, o Lídio participava lá
das festas de aniversário na clínica onde eu trabalhei, né? A Lídia é uma das pessoas que me ajudavam lá, trazia refrigerante lá para ajudar os muito idosos. bom. Então, a Lídia me ajudou muito lá em muitas festas quando eu trabalhava lá na clínica. Cara, tinha dia que eu ficava uma semana dentro da clínica, porque assim, era guerra. E aí eu tinha que ir na rua, na minha meditação de manhã, falar assim, olha, não saia hoje, fique dentro de casa. Então eu via as minhas intuições, os meus mentores falando comigo, não saia, fique em casa hoje. Eu não saía, eu ficava dentro da clínica e não ia para a rua. E uma vez me veio o seguinte, olha, não existe bala perdida. O que existe é pessoas perdidas de sim. A bala que encontrou com ele. Quantas vezes você já deve ter tido uma intuição e não obedeceu? Saiu e tomou. A maioria, eu acho que a maioria já deve ter tido uma experiência como essa. De repente não lembra agora, mas teve. Então a gente não, assim, a gente não vive numa cultura, a gente não tem um hábito de ficar em silêncio para se ouvir. Eu tenho um mentor, vamos dizer assim, eu tenho um padrinho espiritual, que é um dos mentores dessa irmã aí do Rio Grande do Sul, de Neuza, que uma vez ele me ensinou uma coisa assim. Em 2012, eu me lembro que eu conversei com ele, que foi aquela virada do milênio, né, do calendário maia, e eu conversei com ele e falei assim, mestre, essa coisa de 2012, vai acontecer uma coisa? Não, filho, não vai. Vai acontecer muita coisa, mas gradativamente você vai ver muita coisa encarnada nesse corpo. Tá? Você vai presenciar muita coisa. Então, aí eu falei assim, tá, mas como é que fica? Não existe lugar seguro na Terra em momentos de transição. O que existe são pessoas seguras de si. Fique em silêncio, mantenha sua mente limpa para que a gente possa te auxiliar no momento que precisa ser auxiliado. Foi o que ele me ensinou. Eu nunca mais esqueci esse ensinamento do seu Pedra Negra. Mantenha sua mente limpa, sem confusão, para que você possa receber os sinais que os seus guias vão te mandar. Então, se eles tiverem que tirar você dali, eles vão te avisar antes de você sair. O ensinamento, em 2012, estamos em 2020. Eu me lembro exatamente, porque a gente estava no período do fechamento de 2012. Não existe lugar seguro, existem pessoas seguras de si. E aí há uma frase dentro do xamanismo, um ensinamento, que diz o seguinte, que um guerreiro ele tem que ter um corpo forte, porém flexível, e uma mente ausente de perturbação. Então, o que é uma mente ausente de perturbação? Uma mente que não está perturbada, uma mente que está tranquila. Porque se a mente estiver entupida, como é que você vai receber novas informações? Como é que você vai entender o que é uma intuição e o que é uma contaminação que você ouviu na televisão? Por isso que eu evito de ficar vendo reportagem. Pego ali de vez em quando só para ver, mas eu não fico acompanhando, porque aquilo ali vai te contaminando. Você faz prática de meditação de silêncio, a ferramenta principal do caminho do mestre e do sábio interno chama-se silêncio. Porque a minha mente lógica concreta, ela serve para a minha natureza humana. Organizar minha vida, organizar aqui com vocês, programar minhas programações de amanhã, a hora que eu tenho que acordar. Isso é a mente lógica. Não é para negar, ela é perfeita. Ela é perfeita para a nossa natureza humana. Ok? Mas eu tenho uma mente superior. Resolvi essa parte, deixa eu me conectar com a minha mente superior, porque é ela que vai me dar os insights de como conduzir a minha vida. E a prática da meditação é que traz isso. Ah, mas meditar é tão difícil, eu não tenho paciência para isso. Então, encontra. Sabe por quê? Quando eu trabalhei lá na clínica, que o Lídio acompanhou muito lá quando eu trabalhava lá na clínica, um dos ensinamentos que eu tive era o seguinte, olha só, ou você cuida da tua saúde, porque senão um dia tu vai cuidar das tuas doenças. Eu nunca mais esqueci esse ensinamento. Ou você cuida da tua saúde, porque senão um dia tu vai cuidar da tua doença. Então eu prefiro, muitas das vezes, ir para o mercado, comprar coisas um pouco mais naturais, um pouco, de repente, parece que é mais caro do que o outro que é mais simples, mas na realidade aquilo ali é investimento. Eu prefiro comprar coisas naturais do que ficar comprando remédio. Eu não tenho que gastar dinheiro com a minha saúde. Eu prefiro gastar com a minha saúde, ao invés de gastar dinheiro com as minhas doenças.
E pelo que eu entendi, a doença sai mais caro do que a saúde. Muito mais caro. Ficar doente é muito mais caro do que você cuidar da sua saúde. Isso é um ensinamento do homem sábio. Só para te falar que a sala vai cair, tá? Ah, já? Ih, Já, menos de um minuto. Quanto? Rapidamente. Um minuto, menos de um minuto. Eu fui aluna do César lá na Praça Seca de yoga à noite. Olá! Esse César. E exatamente não pude mais frequentar por causa da violência na Praça Seca. E com relação à questão do que o César está falando em relação à questão da saúde e da doença, cuidar da saúde e da doença, isso é uma verdade absoluta. Né? Na segunda roda que eu participei, eu ouvi umas coisas aqui que me fizeram